Olá, queridos irmãos que estão nos assistindo em tempo integral e aos que acessarão o nosso canal em outra oportunidade. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, temos imensa gratidão pela oportunidade de realização do Evangelho no Lar, na companhia de vocês. Uma vez que entendemos que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Jesus. Hoje abordaremos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos nas instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, itens 8 e 9, que serão tratados pelos nossos irmãos Vânia e Paulo. Vamos então, queridos irmãos, fechar os nossos olhos e com o coração tranquilo, elevarmos o nosso pensamento para a nossa prece inicial. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre da vida, por esta oportunidade abençoada de aqui estarmos reunidos em seu nome, para leitura e reflexão dos vossos ensinamentos, querido Mestre, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia este roteiro que vós trazeis para todos nós, vós que sois nosso modelo e caminho e vida. Agradecemos aos guias espirituais deste trabalho que estão nos assistindo em nome de Jesus. Mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção para a realização do nosso Evangelho no Lar e a devida permissão para iniciá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Agora, nossa irmãzinha Vânia iniciará a leitura do Evangelho. Saudações fraternas a todos. Meu nome é Vânia, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, com mais uma realização do GEPT Rio de Janeiro, do Evangelho no Lar Online. Na primeira instrução dos Espíritos, que nós vamos ler, de número 8, o item 8, mundos inferiores e superiores. A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, muito rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções,
Os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas no fundo das trevas da inteligência, jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Conforme nós acabamos de ouvir, Kardec coloca que a qualificação de mundo inferior ou superior, ela é muito relativa, porque há uma variedade imensa de classificação, pois essa classificação tem relação direta com os espíritos que os habitam. E aí, na escala progressiva, nós sabemos, né, que temos 3 ordens de espíritos, né? Terceira ordem, que somos nós, os espíritos imperfeitos, e mais várias classes. Depois, a segunda ordem, né, os espíritos bons. E, na primeira ordem, os espíritos bons. Então, o que nós temos que analisar é que o universo continua se expandindo. Então, como há muitas moradas na casa do meu pai, conquanto que nós estejamos classificados numa determinada categoria, mundo inferior ou mundo superior, há aí nessa classificação uma variedade enorme. Então, Kardec, quando coloca a Terra como ponto de comparação, embora ainda estejamos numa condição inferior, né, temos aqui, convivendo ao lado de povos civilizados, de povos mais cultos, melhor preparados, com um nível socioeconômico melhor, nós temos ainda raças selvagens, nações bárbaras, né? No próprio Brasil, nós temos lá na Amazônia, né, tribos que ainda são antropófagas, isto é, que comem seres humanos. Na África, nós temos ainda povos vivendo em condições extremamente primitivas, né? E alguns, ao lerem a lição do Evangelho, poderão pensar: mas por que Deus permite que assim seja? A explicação que nós temos em várias partes do Livro dos Espíritos é que Deus assim o permite para que aqueles que estão mais à frente possam auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Recordemos ainda que estamos na condição de mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, né? Então, temos uma longa caminhada ainda a percorrer. Kardec continua dizendo que nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são mais rudimentares. Têm a forma humana, mas não têm beleza. Aí, como nós somos ainda extremamente ligados na questão visual, vamos nos recordar ou de um filme, ou de um vídeo, ou de uma fotografia que nós vimos daqueles primeiros seres que tinham a forma humana, mas que habitavam cavernas, né, cuja comunicação ainda era através de sons, de ruídos ou de grunhidos que eles imitavam dos animais, né? Criaturas que viviam mais pelo instinto. A preocupação era o instinto de conservação, ou seja,
a sua sobrevivência naquele panorama hostil, né? Com poucas possibilidades de alimentos. Então, foi um processo assim gradual e muitas vezes lento, né? Até que o homem conhecesse o fogo, até que o homem inventasse as suas primeiras armas, né? Então, ele empregava toda a força de que ele dispunha para conquistar alimentos e se defender daqueles animais gigantescos que existiam àquela época, né? Mas Kardec chama atenção para o fato de que, apesar de se tratar de criaturas rudimentares, elas tinham uma noção de um ser supremo, porque a inteligência estava ainda dando os primeiros passos. Não havia nenhum senso moral, não havia o conhecimento do certo e do errado, do justo e do injusto. O que dominava-lhes a mente era o instinto de conservação de si mesmo, da sua espécie, né? Então, havendo a reprodução, até que fossem caminhando no exercício do raciocínio, no exercício do aprendizado. E muitos poderão dizer, mas e Deus nessa hora? Eles estavam abandonados? Não. Nós sabemos, pelo que nós já vimos em O Livro dos Espíritos, que Deus é misericordioso, justo, soberanamente bom, onisciente e onipotente, sabe tudo e pode tudo. Então, por que Deus permitiu que as criaturas, as primeiras na condição humana, enfrentassem tanta dificuldade, tanta hostilidade, tanta adversidade? Vamos usar o bom senso, a razão e a lógica que aprendemos com Kardec. Porque o aprendizado e o processo evolutivo são conquistas individuais, são graduais e dependem do esforço, do empenho e até do sacrifício de cada um. Então, imaginem aquela época, né? Tamanha era a carência de recursos de toda a natureza, né? Que nós poderemos considerar esses primeiros habitantes como crianças em crescimento. Né? E, finalizando o item, Kardec colocou que entre os degraus, a classificação de mundos inferiores e elevados, há uma variedade enorme, e que muitas vezes é difícil reconhecer em espíritos puros, aqueles espíritos livres de todas as imperfeições, livres de qualquer influência da matéria, que eles já animaram seres primitivos. Então, isso serve de grande alento para todos nós, para que nós tenhamos fé na vida futura, para que nós agradeçamos a Deus a bênção da reencarnação, ainda que com dificuldades, obstáculos, dores, perdas afetivas, enfermidades, guerras e tudo mais que ainda existe em nosso mundo de provas e expiações, mas ainda assim é a oportunidade abençoada. Por quê? A nossa destinação final é sermos perfeitos. Nós chegaremos lá, no tempo e na medida dos nossos esforços, porque Deus não tem pressa. Tivemos e teremos inúmeras oportunidades reencarnatórias a fim de que alcancemos não só o progresso intelectual, mas o progresso moral e o espiritual. E com eles, a nossa forma humana vai se aperfeiçoando, vai se tornando mais bela, e nós já não teremos necessidades de muitas coisas que nós temos ainda hoje. Grande abraço. Paulo, é com você. Oi, Vânia. E a gente, um dia, né, vai galgar a condição de sair de mundos inferiores, como esse que você acabou de narrar, e irmos para o tema do item 9,
que são os mundos superiores. Ou a gente se eleva e eleva o local que a gente está, ou a gente vai fazer um estágio em algum mundo superior, né? Item 9. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana. Porém, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. E o que vai ser purificado? Os nossos corações, os nossos sentimentos. Isso é que vai nos levar a esses mundos superiores. Jesus já falava: bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. O corpo nada tem da materialidade terrestre. E como será isso, né? Vamos ver depois no comentário. E não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que, na Terra, a palavra percepção está muito ligada à ideia da mediunidade, que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos, vamos aqui chamar de campos de energia, tá? Coloca e torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, é assim que esses irmãos de mundos superiores nos veem. Ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade. Da forma que se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos Campos Elíseos. Os Campos Elíseos eram o nome que se dava ao mítico céu, né, pelos romanos. Os homens conservam, conforme a sua vontade, os traços das suas existências passadas e aparecem aos seus amigos tal como eles o conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo da auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância é quase nula. Vamos também ver isso. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente mais longa do que a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali, a morte nada tem dos horrores da decomposição. Por quê? Vamos ver também. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz. Porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Esse futuro que a Vânia citou na leitura e no seu comentário, esses irmãos que já estão lá têm convicção desse futuro, né? Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta,
irradia e goza de uma lucidez que se coloca em um estado quase permanente de emancipação e que permite a livre transmissão do pensamento. Agora digam, podemos aqui ter uma pálida ideia do que são esses mundos superiores. Mas o estudo da doutrina espírita, ele não terminou com a codificação espírita. Faz parte dela também a chamada Revista Espírita, ou Revista de Estudos Psicológicos, fundada por Kardec na França, em Paris, e que em 1858, em março, Kardec se dedicou, porque todas essas comunicações, todas essas leituras, são fruto de várias mensagens recebidas, selecionadas pelo seu caráter de universalidade, de não ser uma mensagem única, de ter referências de vários outros espíritos. E aqui eu vou dar uma lida em alguns comentários que Kardec faz desse resumo dos espíritos sobre os planetas. Vamos falar de quem está perto aqui da gente, né? Nosso sistema solar. Quais são os planetas mais evoluídos e menos evoluídos? Vou dar alguns exemplos. Quem quiser, né, se aprofundar mais, vai lá, Revista Espírita, 1858, março. Vamos, como a Vânia falou na leitura 8, tomar por base de comparação a Terra. Marte é considerado um planeta inferior. E Júpiter é considerado um planeta superior. Mas Marciano existe, afinal? Né? Vamos deixar Marte para lá e vamos mirar para cima. E a Revista Espírita diz o seguinte: de todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos, do nosso sistema solar, é claro, é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque lá só tem bons espíritos. A Vânia nos falou, bons espíritos, espíritos da segunda classe. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, em serem bons, em perdoarem, em serem misericordiosos, em não serem agressivos, não serem egoístas, e por aí vai, né? Está também na sua constituição física. Olha só, constituição física. A matéria tem vários estados. Tem essa que nós conhecemos, que vocês estão vendo aqui, e existem campos ou corpos energéticos que são mais quintessenciados. Kardec veio nos ensinar que nós somos formados por corpo, perispírito e espírito. Mas só que esse perispírito tem camadas mais sutis e camadas mais densas. E a camada mais densa desse perispírito se chama, que já está ali pertinho do corpo, ela faz contato, né? Se chama duplo etérico. E no duplo etérico, que parece que vivem eles não têm um corpo material como o nosso, eles têm um corpo quintessenciado. A superioridade de Júpiter não está somente no lado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde se encontra a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com a sua virtude e com o seu talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno.
sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, após a sua morte, sem ser submetida à decomposição pútrida, essas energias voltam para o plano espiritual. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originárias nos excessos de todos os tipos e na devastação das paixões, que as paixões causam. A alimentação está em analogia com a organização eterizada, daí o nome duplo etérico. Duplo porque, se colocar o corpo físico e o duplo etérico, os dois são absolutamente, têm a mesma imagem. E olha só, mais uma prova disso. A alimentação está em analogia com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, a gente lá não ia conseguir. Lembram, nas colônias espirituais, aquelas sopas, aqueles caldos, né? É uma alimentação ainda mais sutil, uma alimentação energética. É composta de frutos e plantas etéricas. Aliás, eles a aurem de alguma maneira, olha só que interessante, em sua maior parte no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Ou seja, no ambiente que eles estão, etericamente, eles se conectam e a energia que alimenta os seus corpos vem. É mais ou menos o mesmo processo que fazem aqui os nossos irmãos, ainda viciados, a aplicação de um mesmo princípio para duas coisas distintas, e que desencarnam ainda com a necessidade da bebida, do fumo, do álcool, e que, sabedores do seu estado de desencarnados, não podendo obter mais essas energias, eles fazem o quê? Eles ficam perto de quem ainda se utiliza desses elementos, para aurir justamente essa emanação física, etérica. E aqui, mais uma notícia interessante. A duração da vida é proporcionalmente muito maior do que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Já pensaram nisso? Quem tem pavor, medo de morrer? 500 anos. Por quê? Porque eles vão estar num corpo eterizado, que não vai precisar de tanto sacrifício para se manter. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento. Então, os espíritos usam a telepatia e tudo isso que está escrito aqui, afirma Kardec. Nós não conhecemos esses mundos, não fomos até lá. Mas, quando alguém viaja e nos fala que esteve em tal país, e qual país, e que foi assim, e outras pessoas foram lá e tiraram fotografias e fizeram as mesmas descrições, nós não cremos que ele existe. Assim é as comunicações dos espíritos. As comunicações dos espíritos, dada a Kardec, no qual ele resumiu tudo, fez a doutrina espírita, fez a revista espírita e trouxe muitos e muitos conhecimentos que são necessários para que possamos firmar pé, firmar a nossa fé raciocinada, baseada em fatos espirituais, como esse que ele nos passa, e que assim possamos caminhar rapidamente entre aspas, né,
na velocidade necessária ao nosso desenvolvimento espiritual e aprendizado para mundos como esse. Temos um objetivo, temos uma meta. E nós, depurados, melhores, cumprindo o nosso manual de bom funcionamento, que é o Evangelho, as leis de Deus, as leis morais que estão no Evangelho, vão servir para melhorar muito a nossa energia e podermos, quem sabe, melhorar também a daqueles irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe a todos nós e que possamos um dia atingir a esse objetivo. Agora, nossa irmã Vânia vai dar continuidade. Companheiros, agora nós vamos pedir a magnetização da água. Lembrando que a água fluidificada ou magnetizada é um complemento não só do passe, mas também aquele complemento que nós podemos pedir a Jesus, aos espíritos magnetizadores, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, além do nosso mentor, para que sejam colocados os medicamentos fluídicos de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, emocional, psíquico e espiritual. Lembrando que, como tal, ela precisa ser tomada na quantidade orientada pelos espíritos, que é o equivalente a uma xícara de café, no mínimo 3 vezes ao dia. Lembramos que é um medicamento, portanto, não deve ser desprezado diante de necessidades tais como insônia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, irritabilidade, um descontrole de humor, até uma questão física propriamente dita. Então, fazendo uso regular e você preparando aí uma quantidade suficiente para toda semana, você poderá se sentir revigorado, fortalecido para os desafios diários, né? Então, fazendo o Evangelho no lar, fazendo as suas orações ao acordar, antes de dormir e com a água, nós estaremos trazendo para nós mais fluidos salutares, mais força, mais bom ânimo para seguirmos em nossa jornada. Então, você que já arrumou a sua água aí, seja numa caneca, num copo, numa jarra, numa garrafa, não importa. Vamos, nesse instante, mentalizar Jesus, agradecer a Ele, nosso irmão maior e médico de nossas almas, por tudo que nós temos recebido, e que nós possamos, ou nós mesmos, colocarmos a mão sobre esse recipiente com água, ou rogar, pedir aos espíritos magnetizadores presentes que possam colocar os medicamentos de que necessitamos para a renovação das células doentias ou sua substituição, para que o nosso organismo funcione de maneira mais harmoniosa, mais equilibrada. E que nós, Senhor, possamos aurir nesse medicamento aquilo de que cada um precisa. E com o coração agradecido, Senhor, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Norma. Então, queridos irmãos, estamos chegando ao término, né, do nosso Evangelho no Lar, e nós temos aqui umas considerações finais
para aqueles irmãos que ainda não iniciaram essa prática abençoada. Como fazer, não é verdade? Nós precisamos escolher um dia da semana e um horário e mantermos essa disciplina do dia e do horário. Quando formos escolher esse dia para realizar o culto, o Evangelho no Lar em nossa casa, a gente vai precisar levar em conta o dia e o horário que o maior número dos nossos familiares ou todos estiverem presentes. Agora, não sendo possível, às vezes ocorre que os familiares estão em outras religiões e não querem fazer o culto conosco, ou mesmo viajam a serviço, não. Então a gente pode fazer sozinho. Mesmo aqueles que moram sozinhos podem realizar o Evangelho no lar sozinho. O importante é ter essa disciplina do dia e horário, iniciar a leitura do Evangelho desde o primeiro capítulo, num tempo de uma meia hora. Podemos fazer leituras complementares para que aquele conceito seja muito bem entendido, e para essas leituras complementares nós temos a obra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, né? Nos livros Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz, nos auxilia muito. Também utilizamos aqui, de vez em quando, né, recursos do livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduy Filho. Esses livros, eles vão nos fazer esclarecer com mais profundidade ainda alguma dúvida que tenha ficado com a leitura do Evangelho. Então, nós vamos aprofundar o conhecimento. E uma outra coisa, quando nós temos entre os nossos familiares crianças, jovens, também existem livros que nos auxiliem nesse sentido, né? De Eliseu Rigonati, o Evangelho da Meninada ou o Espiritismo para jovens. Então, o importante é isso, traçarmos o roteiro disciplinado, prece inicial, leitura e reflexão, onde ideias ali são refletidas com a família, evitando-se trazer exemplos de desarmonias que ocorreram na família, porque senão, ao invés de equilibrar, pode desequilibrar o momento do Evangelho no lar. E depois dessa leitura e reflexão, como hoje fizeram o Paulo e a nossa querida Vânia, aí fazemos a fluidificação da água, que deverá ser num recipiente de vidro transparente, não é? E depois a prece final, como a nossa irmã Vânia fez. Essas foram as nossas considerações finais, que o nosso Pai Maior possa estar conosco hoje e sempre, pedimos a Ele, humildemente, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do lar de hoje. Muita paz, meus irmãos.